Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Novamente é um prazer estar aqui gravando mais um vídeo para você que gosta de cultivar o seu próprio alimento e ter boa produtividade. Galerinha, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre adubação da cebola de cabeça. Essa hortaliça maravilhosa que não pode faltar na nossa horta e na nossa mesa. Então, se você quer produzir cebola de qualidade e em quantidade, fique até o final do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e bora aprender com a gente! Pessoal, nesse primeiro momento eu vou explicar para vocês como fazer a adubação da cebola de maneira orgânica, prática muito comum para quem planta em fundo de quintal assim como a gente. Depois eu vou mostrar para vocês as outras formas de adubação, tá bom? A primeira coisa que todo mundo tem que fazer, independente do tipo de cultivo, é a correção da acidez do solo. Por quê? A maioria dos solos aqui no Brasil, eles são ácidos. E em solos ácidos, as plantas não absorvem bem os nutrientes da terra e não adianta você fazer o plantio, porque você não vai conseguir produzir. Então, primeiro você corrige o solo de cultivo para depois você fazer o plantio. O certo é você fazer uma análise de solo para saber a quantidade certinha do corretivo que você tem que aplicar na sua terra. Nesse caso, galerinha, eu estou mostrando para vocês aí a aplicação do calcário dolomítico, que é um produto muito fácil de ser encontrado em casas agropecuárias, em cooperativas e também você pode comprar em pequenas quantidades pela internet. Como nem sempre é possível fazer essa análise de solo em cultivos que são feitos em fundo de quintal, eu indico para você aplicar anualmente 200 gramas de calcário dolomítico por metro quadrado de solo, pelo menos uns 60 dias antes de fazer o plantio, incorporando bem esse calcário em toda a camada descompactada de solo ali da sua horta. Além do calcário estar corrigindo a acidez do solo, como eu falei para vocês, ele ainda vai neutralizar o alumínio tóxico do solo e também ele vai fornecer cálcio e magnésio, que são nutrientes muito importantes aí para a cebola. Então, calcário na terra é tudo de bom. Enquanto o seu solo estava lá sendo corrigido, as suas mudas de cebola, elas já estavam crescendo lá no viveiro. Porque isso demora em torno de uns 60 dias até que elas fiquem crescidas e prontas para ser plantadas na terra. E agora nós começamos a fazer a adubação de plantio para plantar depois a nossa cebola. E nesse caso a gente usou cama de aviário na quantidade de 4 quilos por metro quadrado de solo, misturando bem toda essa cama de aviário com a terra e fazendo logo em seguida o nosso canteiro ali naquele pedacinho que foi adubado. O nosso canteiro geralmente ele sai com no máximo 1 metro de largura e o comprimento vai depender do tamanho aí da sua horta. No meu caso, que é uma horta pequena, ele saiu com mais ou menos 3 metros de comprimento. Por cima desse canteiro, galerinha, geralmente a gente joga 150 gramas por metro quadrado do adubo farinha de ossos, que é um adubo rico em fósforo e que vai ajudar muito na formação das raízes da planta, sendo muito importante para o cultivo da cebola. Então, essa daí foi a nossa adubação de plantio. Agora, quando a sua cebola começa a crescer, você tem que fazer a adubação de cobertura e também a adubação foliar. E presta atenção no que a gente vai mostrar para vocês, porque se você fizer desse jeito que eu estou falando, você vai acertar no seu cultivo e colher cebolas graúdas e de qualidade, para você mesmo comer, ou você pode até vender o excedente da sua produção e ganhar um dinheirinho. Após 15 dias do cultivo da cebola, a gente inicia a aplicação semanal do adubo foliar contendo cálcio e micronutrientes como zinco e boro. Por que que isso é importante, galerinha? O adubo foliar, no meu caso aqui, eu estou aplicando porque eu, quando fiz a análise de solo o ano passado, eu vi que o meu solo ele estava fraco em boro, e o boro é essencial para os meus cultivos, por isso que eu tenho que aplicar. Além disso, o cálcio e o zinco também são muito importantes para a cebola, então você tem que aplicar essas adubações foliares com micronutrientes
principalmente, para estar melhorando a qualidade do seu cultivo para a cebola ficar graúda e bem produtiva. Eu não vou ficar aqui indicando para vocês nomes e dosagens de produto, porque vai depender do produto que tem aí na sua região, mas é muito fácil você achar esses adubos foliares para você aplicar nas suas plantas. Tem adubos que não são orgânicos e também tem aqueles adubos que são orgânicos. Então, você dá uma pesquisadinha que você vai encontrar e vai ter um produto de qualidade para aplicar na sua horta. Mas, Bruno, eu não quero fazer essa adubação foliar. Será que eu posso fazer outra coisa? Se você não quer fazer adubação foliar, não faz. Se for um cultivo de fundo de quintal, às vezes a cebola não vai ficar aquele cebolão graudão, bonitão, você vai conseguir produzir uma cebola média e também de qualidade. Mas ó, faça sempre, independente se você está fazendo adubação foliar ou não, faça a adubação de cobertura. E nesse caso a gente faz ela aplicando um humus líquido aqui na nossa horta. O humus líquido é esse adubo feito da diluição do humus de minhoca em água na quantidade de 200 gramas para cada litro de água, que após 30 dias do cultivo da cebola, ele é aplicado como se fosse uma irrigação sobre a planta, mas evitando molhar as folhas da nossa cebola e aplicando semanalmente nas suas plantinhas. Essa aplicação que você faz semanalmente, ela não tem erro, galera. Esse adubo, o humus, né, ele é muito rico e quando ele está dissolvido em água, a absorção dos nutrientes é melhor ainda. Então você pode aplicar na sua horta, em todas as suas plantas, inclusive nas plantas que você cultiva no vaso, que dá super certo e não tem contraindicação. Mas, Bruno, eu queria aplicar um adubo NPK no meu cultivo, porque eu não tenho acesso a esterco, não tenho acesso a humus. Será que tem alguma indicação que você pode aí nos indicar para nos ajudar? Tem sim. Eu vou dar uma dosagem média aqui para vocês aplicarem. No entanto, o ideal é sempre você fazer a análise de solo e seguir as recomendações de um consultor técnico agrícola ou engenheiro agrônomo para você ter uma recomendação certa de adubação, principalmente no plantio e depois nas coberturas. Mas preste atenção nessas dosagens aí que eu vou ajudar vocês a ter uma média para conseguir ter uma produtividade. No preparo do canteiro, coloque 100 gramas de NPK 4, 14, 8 por metro quadrado de terra. Misture bem, fazendo uma incorporação superficial no solo. Quando as suas plantas elas completam 30 dias do cultivo, você inicia as adubações de cobertura nas suas plantinhas, abrindo um pequeno sulco entre as linhas de cultivo e colocando na primeira adubação, em média, 3 gramas por planta de sulfato de amônio. Decorridos de 15 a 20 dias dessa primeira adubação, você faz outra cobertura nas suas plantas. Dessa vez, você coloca 4 gramas por planta do adubo 4, 14 e 8 novamente. Observe que a gente sempre aduba dessa forma. A gente procede com a cobertura no sulquinho que a gente abriu ao lado aí das plantas, entre as linhas de cultivo. Depois a gente cobre ele com terra e faz em seguida uma pequena irrigação para iniciar a absorção dos nutrientes. Essas são as quantidades médias de adubação. O ideal, como eu falei para vocês, é fazer a análise de solo e também não esqueça, assim como eu falei, independente se você está usando adubo químico ou adubo orgânico, você fazer as adubações foliares com os adubos líquidos, com micronutrientes, que também são muito importantes. Cuidando da cebola dessa forma, adubando, irrigando na medida certa, sem excesso, mas também sem pouca água, né? A cebola gosta da terra úmida, porém não encharcada. Passados ali 120 dias do plantio das suas mudas no canteiro, você vai ver que a sua cebola ela vai começar a amadurecer. Ou seja, a cebola ela vai ter um bom desenvolvimento do bulbo e elas vão começar a ficar com a casquinha amarela e a parte aérea da cebola ela vai começar a ficar tombada. Processo também chamado aí de estalo da cebola. Sendo que isso daí já indica que ela está chegando na hora de ser feita a sua colheita. E sabe como que você deve fazer essa colheita? Eu vou te explicar tudo certinho para você não ter mais dúvidas. A primeira coisa que é importante é você não deixar a cebola muito tempo no campo nessa condição. Ela começou a tombar,
você já tem que fazer a colheita. Porque se o tempo virar, começar uma chuvarada, a cebola ela pode começar a brotar, ficar úmida, começar a apodrecer e aí você vai perder sua produção. Então, você escolhe uma semana bem seca, arranca suas cebolas e amontoa elas no canteiro para elas começarem a secar, de maneira que a parte aérea das plantas, elas venham protegendo os bulbos das suas plantas vizinhas, para que elas não fiquem, né, expostas aí ao sol, para esse bulbo não ficar exposto ao sol e começar a ficar queimado por excesso de sol. Então isso é muito importante, galerinha. Esse processo de secagem que a gente está falando é chamado de cura da cebola. E se você não fizer esse processo de cura da forma certa, a sua cebola não fica bonita e bem sequinha. Lembrando que esse processo aí de seca da cebola, de cura, ele demora de 3 a 4 dias. E após esse tempo, é só você cortar o talos da sua cebola, que elas vão estar prontas para ir para o mercado e serem comercializadas ou consumidas por você mesmo na sua casa, como é o caso da gente aqui na nossa hortinha. Minha gente, olha só que maravilha de cebola que eu tô colhendo aqui na minha casa. Essa daqui ainda tá um pouquinho verde, mas eu adoro colher a cebola também assim meia verdulenta, porque ela tem um saborzinho mais suave, a gente faz uma farofa com ela e fica maravilhosa. Lembrando que aqui na descrição do vídeo a gente tem os links para alguns produtos que a gente usa aqui na nossa horta para você plantar e também fazer o cultivo aí da sua cebola usando esses produtos. Dá uma olhada aqui que você pode comprar eles pela internet e receber pelos correios aí na sua casa e com certeza você vai gostar, tá bom? Eu desejo a todos vocês ótimas colheitas, fartura na sua mesa. Não esqueça de deixar o like, de se inscrever e de nos seguir nas redes sociais. Um grande abraço do Bruno e da Regi e até a próxima. Tchau, galera! Tchau!